Estamos dando o reinício do programa Anatomia do Poder, que durante 8 anos foi aos lares de brasileiros de todos os estados do Brasil, apresentando as maiores personalidades do mundo político, jurídico, universitário. E durante os últimos meses nós temos reeditado os programas por conta da pandemia. Hoje reiniciamos os programas e temos como convidada especial a professora Samantha Meyer-Flog Marques, que é professora titular da Uninove em Direito Constitucional. Nós retomamos, portanto, aqueles diálogos com convidados sobre a conjuntura nacional, sobre o momento político nacional, sobre os rumos do país. Hoje vamos conversar um pouco sobre 2 temas extremamente relevantes nos nossos 2 blocos. O primeiro deles, nós vamos falar um pouco sobre o que, na linguagem popular, se fala em ativismo jurídico e que, na doutrina, se deu o nome de consequencialismo jurídico. Aliás, o consequencialismo nós encontramos, inclusive, numa encíclica do Papa Bento XVI, em que ele faz menção que o consequencialismo nada mais é do que os meios estarem justificados pelos fins. O que vale dizer, se as consequências é que ditariam todos os meios que se poderiam utilizar para obtê-las, mesmo que essas consequências sejam obtidas através de meios até ilegítimos e ilícitos. Não é o caso do consequencialismo jurídico, mas o que nós temos visto é um certo ativismo jurídico, o Poder Judiciário invadindo a competência de outros poderes. E vamos conversar com uma eminente professora de Direito Constitucional da Uninove, com inúmeros livros publicados, talvez aquele que deu, inclusive, início no Brasil a um estudo de maior profundidade sobre o denominado discurso do ódio, que é a professora Samantha, que, aliás, foi a tese de doutoramento da professora Samantha. Caríssima Samantha, um grande prazer de ter aqui no nosso programa. Eu queria, já de início, pedindo qual é a sua opinião sobre essa denominada corrente de consequencialismo jurídico, que se chama ativismo judicial, politização do judiciário, judicialização da política, neoconstitucionalismo, mas que representa sair um pouco dos padrões da Constituição e saber se você entende que o consequencialismo jurídico foi albergado, foi hospedado pelos constituintes quando promulgaram a Constituição. Bom, boa tarde, professor. Uma honra estar aqui com o senhor, né, nas gravações do programa nesse semestre, com temas tão intrigantes. Fico muito honrada e muito feliz. Como o senhor falou, esses temas eles estão sendo usados indistintamente, esses termos, e muitas vezes há uma confusão no conceito deles, né? Eu acho que há uma diferença entre a judicialização da política, o ativismo judicial e o consequencialismo jurídico. Eu vejo que a judicialização da política, ela se dá por força da própria Constituição de 88, quando eu tenho um amplo rol de direitos sociais, né, que geram direitos subjetivos ao cidadão, que quando não tem acesso à educação, à saúde, entra com uma ação judicial e o juiz de primeira instância fica obrigado a dizer, ele tem direito à saúde, ele quer fazer uma cirurgia, o Estado tem que pagar, então não é uma opção do judiciário, é uma consequência do nosso sistema constitucional que ampliou os direitos e garantias fundamentais, concedendo um amplo rol, principalmente no que diz respeito aos direitos sociais. O ativismo judicial, eu já vejo como uma intromissão do poder judiciário na seara dos demais poderes, do legislativo e do executivo, ou seja, seria o poder judiciário fazendo políticas públicas, entrando, invadindo a área que a Constituição coloca para o legislativo e para o executivo. Então, eu não vejo o ativismo judicial como algo positivo. Por quê? Porque ele gera uma violência à separação dos poderes e o juiz nem sempre tem todas as condições de examinar as consequências daquela decisão. Não é?
Às vezes, uma decisão judicial tem consequências políticas, econômicas, administrativas impensáveis. Se a gente pensar em termos de Supremo Tribunal Federal, pelo alcance das suas decisões, uma decisão judicial quebra um país, inviabiliza o governo, né? Torna o país ingovernável. Então, o ativismo judicial, ele é ruim nesse sentido, né? Porque ele gera uma violência, né? Uma agressão à separação dos poderes. O consequencialismo jurídico ele tem sido muitas vezes confundido com esse juiz que exerce políticas públicas, que invade as áreas, ou seja, se o legislativo está inerte, ele vai lá e faz aquela política pública, ele concede aquele direito em nome dos princípios constitucionais. O consequencialismo jurídico ele foi introduzido no nosso ordenamento pela Lei 13.655 de 2018, que mudou a lei de introdução ao Código Civil, estabelecendo que o juiz, ao analisar uma causa, ele não vai poder decidir apenas com base em valores jurídicos abstratos, mas vai ter que considerar as consequências práticas da decisão. Isso não quer dizer que o juiz tem que decidir apenas olhando as consequências práticas. Ele tem que avaliar o impacto dessa decisão no sistema ao qual essa norma se insere. Ou seja, nesse sentido, eu vejo o consequencialismo com bons olhos, porque ele obriga o juiz, que já é algo que a Constituição coloca como dever de motivar as decisões, dele demonstrar quais eram as alternativas possíveis que aquela interpretação comportava e por que ele escolheu aquela interpretação e quais as consequências econômicas e sociais que advêm daquela decisão. Porque a gente não pode negar que as decisões judiciais têm impactos econômicos e sociais. Ainda mais num momento como esse, atípico que nós estamos vivendo, da pandemia, o consequencialismo se faz necessário para levar a uma própria responsabilização, não só do Poder Judiciário, mas também do administrador público. Ou seja, se eu vou autorizar um lockdown naquela cidade, quais vão ser as consequências econômicas, sociais advindas dessa decisão? Essa é a melhor decisão, não é? Então, esses elementos, quando trazidos à tona numa decisão judicial, aproximam essa decisão do mundo fático, do mundo do ser. O que tem acontecido é que esse consequencialismo tem sido aplicado junto com o ativismo judicial no seguinte sentido: eu decido em nome da dignidade humana, do direito à vida, direito à saúde, e esqueço todos os demais direitos que estão na Constituição. Exato. E é esse exatamente o problema, porque essa distorção da compreensão do consequencialismo, e eles apresentam uma doutrina de que o que importa são as consequências. Então, quando ministros dizem nós temos que atuar no vácuo legislativo, se o povo deseja uma determinada reação, quer uma determinada solução e o legislativo não dá, o vácuo legislativo nós temos que preencher. Se o executivo e o legislativo não estão agindo como nós entendemos que seria correto, nós temos que corrigir os rumos do legislativo e do executivo, que é essa consequência bem da sociedade que nós pretendemos. É evidente, é uma distorção, porque quando você tem no poder, na Constituição, bem definidas as atribuições, do artigo 44 a 69 do Legislativo, do 76 ao 91 do Executivo, do 92 ao 126 do Judiciário, e é interessante essa própria ordem ter uma razão de ser, porque o Legislativo eu tenho a situação em oposição dentro, representando 140 milhões de brasileiros. No Executivo eu tenho no máximo a maioria da população, mas nem sempre, quando há segundo turno, menos do que a maioria da população. E o Judiciário é um poder técnico, e o Supremo é eleito por um homem só, que é o presidente da República. O que vale dizer, esse consequencialismo em que eles falam em consequencialismo, invade atribuições, o presidente não pode dar indulto para fulano, beltrano e ciclano, quando é uma competência exclusiva do presidente. O presidente não pode nomear uma determinada pessoa, um determinado delegado que não tem nenhum passado, porque nós entendemos que esse delegado poderá, no futuro, quando nós passamos a ver, por exemplo, nós precisamos modificar a forma de exposição de manifestação popular.
Hoje é um artigo do Fernão Lara Mesquita, muito bom no Estado de São Paulo, isto é, na terça-feira, muito bom no Estado de São Paulo, na qual ele mostra o seguinte: como é que nós podemos fazer censura prévia? Nós já temos os mecanismos. Se houve abuso de manifestação, a ação de difamação, ação por danos morais, como é que se pode dizer por antecipação, entende? E partir para a defesa das instituições quando 2 ou 3 cidadãos exacerbam das suas funções, então, porque esses 3 cidadãos já, as instituições estão em perigo. Quer dizer, então, esse consequencialismo que apresenta uma vestimenta de doutrina, e como você bem apresenta, é apenas uma invasão de competências não dadas ao Poder Judiciário de outros poderes, é que me considero perigoso. Nós, Samantha, vamos continuar discutindo isso no segundo bloco, porque eu tenho a impressão que a sua definição entre consequencialismo jurídico e ativismo judicial foi perfeita. E é isso que é necessário esclarecer ao público, no sentido de que não é o consequencialismo doutrinário que eles estão aplicando, é verdadeiramente um ativismo judicial. Vamos aos nossos comerciais e logo em seguida voltamos ao nosso programa.